Olá, meu amigo pregador, seja muito bem-vindo ao nosso canal Pregando a Palavra, o canal do site pregandoapalavra.com.br. Meus amigos, hoje eu tenho uma pergunta para você. Você se considera chamado para pregar? Você considera que teve um chamado para exercer o ministério da pregação? Comenta aqui embaixo nos comentários para gente, se você acha que sim, e como é que foi esse seu chamado. Recentemente, a gente tem visto muitas pessoas adentrando ao ministério da pregação. Seja por conta das pregações online, os vídeos, né, que são propagados no YouTube, muitas pessoas têm assistido e têm experimentado esse desejo também de pregar a palavra. E isso é muito bom porque a condição, o requisito para que Jesus retorne a essa terra é que o evangelho do reino ele seja pregado a todas as nações. E quantos mais pregadores nós tivermos, melhor será, porque mais o evangelho será pregado e Jesus poderá voltar. No entanto, existe uma grande diferença entre ter o chamado para a pregação e ter a vontade de pregar. Apesar de que todos aqueles que foram chamados para pregar, eles tiveram a vontade de pregar como um despertar, eles foram atraídos para a pregação, o chamado e a vontade não são as mesmas coisas. E a pergunta persiste: você tem o chamado para a pregação? Teve uma situação muito interessante que eu vi um pregador certa vez falando, e ele disse o seguinte: tenha cuidado com aqueles que têm coragem para pregar. Tenha muito cuidado com aqueles que se oferecem para pregar. E eu achei curioso, né, esse comentário dele, porque ele já era um homem de certa idade e ele disse que, ainda assim, mesmo tendo pregado por diversas vezes, toda vez que ele assumia um púlpito, ele sentia, né, uma fraqueza tremenda. Ele sentia um senso ali de inaptidão, de não conseguir levar a mensagem que era muito forte. Então ele sempre dizia: olha, cuidado com quem tem muita coragem para pregar, com quem se oferece para pregar. E aqui no nosso site a gente tem um texto do Martin Lloyd Jones, um dos grandes pregadores dos últimos 60 anos que a gente teve. E esse ministro, ele aponta aqui seis, seis pontos do chamado para a pregação. É óbvio que você não precisa atender a esses seis pontos que ele detalha aqui no chamado da pregação, mas é importante a gente perceber que existem algumas questões que ele levanta aqui que elas realmente fazem sentido, tá certo? E o primeiro ponto que ele destaca para nós aqui, eu vou colocar o link para esse artigo aqui no nosso site na descrição, depois você pode acessar e conferir ele na íntegra. Mas o primeiro ponto que ele destaca é que a pessoa que recebe o chamado para pregação, ela tem uma compulsão dentro dela, ela tem um desejo de pregar dentro dela, que é despertado por Deus. Deus desperta a consciência da pessoa para a pregação, para o tema da pregação, para o ministério da pregação. É como se existisse uma pressão interna nela que levasse ela a pregar. Então, esse é o primeiro ponto. Deus ele desperta a pessoa para o tema da pregação. O segundo ponto que ele destaca para a gente é que existe uma influência externa. Ou seja, você tem uma influência interna, que é Deus trabalhando no coração, na vontade, despertando para a pregação, e uma segunda influência que é externa. Então, o corpo de crentes, homens e mulheres piedosas, homens e mulheres de Deus, vão perceber esse dom, esse talento em você. E vão te incentivar, vão te dar oportunidade. Eles vão testemunhar que realmente você tem um chamado para pregação. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro que ele destaca aqui para gente: aquele que foi chamado para pregar, ele começa a nutrir um sentimento muito grande de amor ao próximo. Ele se preocupa grandemente com a salvação das pessoas. E esse é um ponto muito interessante, porque o sentimento que é despertado dentro daquele que é chamado para pregar não é um sentimento de exaltação, não é um sentimento de superioridade, de se colocar, né, numa posição maior. A gente sabe que o ministério da pregação, pelo fato dele receber um certo destaque, uma certa importância, pode fazer com que os pregadores se sintam tentados a se acharem grande coisa. Né? Na realidade, todos nós somos vasos de barro, mas muitas vezes pelo destaque que recebe, pela atenção que recebe, muitas pessoas, muitos pregadores são tentados, né, com a questão do orgulho, com a questão da vaidade. E aqui ele transmite isso, que esse terceiro ponto
para aquele que é chamado para pregar, ele tem um amor imenso pelas pessoas que ainda não receberam a mensagem da salvação. Então desperta esse sentimento de amor. O verdadeiro chamado sempre inclui uma preocupação pelo próximo, um interesse nele, um reconhecimento da sua condição de perdido e desejo de remediar essa situação e falar-lhe a mensagem, apontando o caminho da salvação. Ou seja, amor com os perdidos, paixão pelas almas. Esse é o terceiro ponto que o Lloyd Jones destaca para a gente. O quarto ponto que ele traz é o seguinte: Lloyd Jones afirmava que havia um enorme constrangimento dentro da pessoa chamada para realizar essa obra. Dizia que haveria um senso de constrangimento, ou seja, ele se sentia obrigado a fazer esse trabalho. É como se Deus não o deixasse livre do dever de pregar. Ou seja, ele tinha que pregar. É quase como Paulo falando para Timóteo, né? Pregue a palavra. Esse sentimento ele toma posse do pregador. Ele fala, eu preciso pregar. Deus começa a incomodar, o Espírito Santo incomoda a pessoa ao ponto de que ela tenha que se render realmente ao ministério da pregação. O quinto ponto que ele traz para nós é, ele acreditava que o homem chamado para pregar vem sob uma humildade sóbria. Ele cria que essa pessoa é de tal forma dominada por profundo senso de sua indignidade pessoal para a tarefa tão altaneira e santa. E muitas vezes hesita em ir adiante para pregar, temendo a sua própria inadequação. O homem chamado por Deus é uma pessoa que reconhece aquilo que foi chamado para fazer e reconhece quão terrível é a tarefa que ele se recolhe dela. E esse é o ponto que eu conecto com a mensagem daquele irmão. Ele, cuidado com aqueles que têm muita coragem de pregar. Cuidado com aqueles que se oferecem a pregar. Porque eu chamo isso do paradoxo do pregador. Ao mesmo tempo em que ele tem esse sentimento de urgência, eu tenho que pregar, eu preciso pregar. Ao mesmo tempo, ele é tomado também por um senso de inadequação. Ele fala assim: eu não sou capaz, eu não sou digno. Né? Quem sou eu para levar essa palavra? Quem sou eu para pregar a palavra? Quem sou eu para proclamar a palavra? Ao mesmo tempo que ele tem o desejo, ele sabe que ele tem que pregar, ele recua porque ele se sente totalmente incapaz naquela posição. E aqui demonstra a total dependência que o pregador precisa ter de Deus. Esse é um ponto muito interessante, porque muitas vezes as pessoas confundem pregação com falar bem. Muitos acham que, pelo fato deles se comunicarem bem, pelo fato de falarem bem, pelo fato de terem eloquência, eles podem ser bons pregadores. Eles podem assumir o púlpito e ali proclamar uma mensagem. No entanto, muitas vezes falta esse quesito que a gente acabou de ver aqui. Esse senso de incapacidade, esse senso de indignidade. Olha, eu não sou digno de proclamar a santa palavra de Deus. Eu preciso que o Senhor me capacite, eu preciso que o Senhor me ajude. Então, aqui, nesse quinto ponto, Lloyd Jones ele expressa muito bem, né, esse detalhe aqui, esse recurso aqui, para aquele que foi chamado para a pregação. E o sexto ponto que ele traz para a gente, ele diz o seguinte: Lloyd Jones acrescentou que há uma confirmação por parte da igreja vinda àquele que é chamado para pregar. O homem escolhido por Deus para pregar tem de ser observado e provado por outros na igreja. Só então ele poderá ser enviado pela igreja para a pregação. Então a gente tem o testemunho de pessoas piedosas, pessoas que andam com Deus, que confirmam o chamado do pregador ao ministério da pregação. E esse testemunho ele também depois ele é confirmado pela própria igreja. A igreja realmente vai ali e testemunha que o pregador ele foi chamado para a pregação. Então, esses 6 pontos que o Lloyd Jones aqui, ele traz para nós, são 6 pontos que ele experimentou na vida dele. E por mais que nós não tenhamos experimentado todos os 6 pontos, né, é importante reconhecer se no nosso ministério, pelo menos um desses pontos aqui, eles foram reconhecidos. Eu sei que o primeiro, que é a compulsão, a vontade, né, que nos impele a pregar, isso todo pregador tem. Mas e com relação aos demais pontos? Será que nós também temos no nosso ministério o desejo pela salvação das pessoas? Será que esse chamado ao ministério foi testemunhado por homens piedosos? Foi testemunhado pela igreja? Foi confirmado pela igreja? Foi despertado em nós um desejo pela salvação das pessoas? Conta para mim aqui nos comentários. Você sente esses pontos aqui no seu ministério de pregação? Eu quero dividir com você um pouquinho da minha experiência. Antes de eu começar a pregar,
Eu comecei a ouvir pregações. E certa ocasião, um pregador, ele estava pregando a respeito de João Batista, e no meio da sua pregação ele disse que João Batista ele tinha ciúmes de Jesus. E quando ele falou aquilo para mim, eu falei, não, como assim? João Batista tinha ciúmes de Jesus. João Batista exaltou a Jesus. Ele disse, é necessário que ele cresça e eu diminua. Como que João Batista tinha ciúmes de Jesus? E aí eu fui procurar, fui estudar, fui entender, procurei todos os recursos e olhei, olha, aqui não tem nada que confirme que João Batista estava com ciúmes de Jesus quando ele estava preso, encarcerado. E quando eu percebi isso, eu falei, não, como que alguém pode pregar e falar uma coisa dessa? Né? Alguém precisa corrigir isso. Alguém precisa ir lá e falar a verdade. Então, o desejo que começou a me motivar a pregar, a corrigir essa questão e apresentar a verdade. Apresentar o que realmente o texto queria dizer e não o que o pregador achava. Só que eu comecei a perceber que esse sentimento não era um sentimento muito bom, porque era um sentimento de ser o justiceiro, de ser, ó, eu vou apresentar a verdade para vocês. E eu comecei a orar a Deus para que ele tirasse esse sentimento do meu coração, de querer pregar a todo custo. E durante alguns meses passou esse desejo, e certa ocasião eu estava perguntando para Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Estou aqui já servindo na sua igreja há algum tempo, mas até agora não vi nenhum ministério em que eu possa ingressar. O que o Senhor quer que eu faça? Eu orei a Deus, falei com ele, pedi para que ele me desse uma direção, para que ele me desse uma resposta com relação a esse assunto. 3 dias depois ele me respondeu. 7 horas da manhã, um irmão me liga e fala, Jefferson, eu estava aqui orando de madrugada, falando com Deus, e ele disse para eu te chamar para pregar. E quando ele me falou isso, eu tive a resposta das minhas orações. Esse irmão não sabia do que se tratava, não sabia pelo que eu estava passando, não sabia, né, que eu estava incomodando Deus a respeito desse assunto. E ele estendeu esse convite para a pregação. Depois de receber esse convite, eu orei a Deus, agradecendo e pedindo a direção dele. Falei, Senhor, já que o Senhor me chamou, então me coloque a mensagem nos meus lábios, no meu coração, para que eu possa pregá-la. E ele começou a me direcionar para a pregação, para assuntos referentes à pregação, para capacitação na pregação. E, principalmente, a resposta para o primeiro sermão, ele me deu num texto de Jeremias, acho que é Jeremias 27, se eu não me engano, que fala a respeito do sábado. E esse foi o primeiro sermão que eu fiz. E quando eu preguei essa mensagem, na igreja estava um rapaz que ele estava com muitas dúvidas a respeito do sábado. Foi a primeira vez que ele foi à igreja. E naquele sermão, na hora que ele saiu, ele veio me cumprimentar e ele falou assim: Olha, eu estava com muitas dúvidas a respeito do sábado, mas hoje todas elas foram respondidas na sua pregação. Eu louvei a Deus por conta disso, porque ele direcionou todas as coisas. Se você foi chamado para pregar, Deus seja louvado por isso. Mas nunca deixe de pedir para que o Senhor coloque a palavra dele na sua boca, que ele coloque a palavra dele no seu coração. Se submeta à direção de Deus, do Espírito Santo, para que a sua pregação ela possa impactar as vidas, possa transformar as vidas, e não seja apenas mais uma mensagem de sua preferência, uma mensagem que você goste, mas que seja uma mensagem que realmente atenda à necessidade das demais pessoas. Meu irmão, continue pregando. Deus achou por bem salvar os que creem através da loucura, por meio da loucura da pregação. Que Deus te abençoe.